E quinto episódio de Gundam Witch from Mercury e a sexta parte das reviews semanais do anime. E provavelmente estamos chegando quase que na metade do anime. E se realmente for aquilo de serem dividido em 12 episódios por temporada, vai acabar sendo algo que vai me surpreender, pois essa é a primeira vez que um anime de Gundam da linha principal é dividido em 12 episódios por temporada. No caso, totalizando 24 episódios. Apesar que a primeira vez que eu vi isso acontecendo foi lá com Build Divers Re-Rise, mas ele não era da linha principal dos animes de Gundam, já que o último que nós tivemos foi o Iron Blood Orphans. Agora já nesse episódio vai ter alguns comentários relacionados a coisas de Zeta Gundam. E claro, o vídeo terá spoilers de todo o episódio, então bora lá! Esse episódio ele não chega a mostrar a conclusão daquela prova que nós vimos do episódio anterior, mas ele já pula para ter um foco no Elan, nosso garoto do super, hiper, mega, ultra trevoso do anime, a qual conseguiu derrotar 3 Mobile Suits inimigos sozinhos em um duelo. Achei engraçado que o pessoal lá fica apostando em quem vai ganhar essa briga, tipo aquelas apostas de corrida de cavalo, por exemplo. Durante o episódio descobrimos que ele é digamos que um humano modificado, com um sistema Gundam inserido nele, e provavelmente ele seria uma espécie de um Frankenstein, já que ele menciona que talvez nem o rosto dele seja aquele. Esse conceito de humano modificado é algo que já vimos lá em Zeta Gundam, onde foram introduzidos Kyokaningen, que traduzindo para cá seria algo como humano aprimorado, mas lá nos Estados Unidos o nome foi censurado para Cyber New Type. Provavelmente pode ter acontecido isso para evitarem de falar de experimentos humanos que aconteciam na Segunda Guerra Mundial, que eram feitos lá pelo Japão em cima dos chineses, ou também até ter as lendas que aconteciam esse tipo de coisa com outras nações fazendo experimentos. Isso também é uma suspeita minha, pois lá nos Estados Unidos tivemos um outro caso meio similar com o anime Uchusenkan Yamato. Nos Estados Unidos ele teve seu nome mudado para Star Blazers. E a nave, a Yamato, que é baseado no encouraçado Yamato da Segunda Guerra, ele teve seu nome mudado para Argo, servindo de uma censura por causa da própria Segunda Guerra, etc, etc, etc. Esse episódio eu senti que ele foi bem rápido até também, pois temos logo de cara também, após termos essa parte aí dele ser um humano remodelado, etc, dele já chamando a Suleta para conseguir investigar o aéreo, para descobrir se ele usa o sistema Gundam. Mas ele vê que, por mais que possa ter o sistema, ele não dá nenhum efeito negativo. E logo de cara, após dele sair do Mobile Suit, temos ele sendo um babaca com o protagonista. E o Goel indo duelar contra ele, meio que contra a vontade dele. Mas acabou perdendo para um novo Gundam que ele está pilotando, no caso o Elan, que é o Gundam Fact, não sei como pronunciar direito esse nome ainda. Que por incrível que pareça, até uma curiosidade que eu trago aqui, quem fez o visual do mecha foi um dos caras que trabalhou lá em Armored Core 4 Acer, além do Shoji Kawamori. E também o jeito que o Elan derrota o Goel é bem sádico também. Agora vou aproveitar até essa parte do termo Gundam para dar uma explicação até rápida sobre isso, que inclusive é a thumb. Né, o termo Gundam dos outros universos é o mesmo para todos os robôs seriam Gundam. Então, a primeira coisa que temos que saber é que existe uma diferença entre um Mobile Suit e o Gundam, entre termos. Mobile Suits é um termo usado para os mechas da série no geral. No caso, os mechas humanoides, ou seja, lá para o Chuseiki ou Universal Sage, After War, etc. Já um Gundam é sempre um mecha em específico, mas com alguma coisa que sempre vai fazer com que ele seja definido como um Gundam. O mais simples e fácil que eu posso citar aqui é o do Iron Blood Orphans. Lá para o Mobile Suit ser um Gundam, ele tem que ter o Gundam Frame, que é um esqueleto. Quem tiver o controle do Gundam Frame pode colocar parte da armadura externa da maneira que quiser. Tendo o Gundam Frame já faz um Mobile Suit ser um Gundam. Aqui em Suicide no Major, um Gundam ele tem que usar o sistema Gun-Arm. Inclusive, lá na série Super Robotai 100, existe um mecha que vejo gente zoando para algumas outras pessoas que não conhecem muito bem como que é o visual do Gundam. Conhece assim pelo primeirão, sabe que ele tem antena em V, etc, que é o Huckabee. Por ele ser visualmente parecido com o Gundam, mas dentro do universo da série e também no geral ele não é um Mobile Suit e nem o Gundam.
Lá na série sobre Robot Taisen, principalmente nos jogos da série Original Generation, ele se trata de um Personal Trooper. Bem claro também, né, franquias diferentes. Por mais que a série tenha sempre coisas relacionadas a Gundam e outros mechas, eles deixam cada termo de mecha em seu própria série. Por exemplo, Gundam sempre vão falar Mobile Suit, Mazingers, ou chamam o mecha sempre de Mazinger, etc. Eu tô sentindo uma coisa que me deixou um pouco preocupado. Se o anime realmente for dividido em 12 episódios para essa temporada e para a próxima, que estão falando vai ser lá por março, abril, eu tenho medo que possam tentar meio que fazer um negócio muito apressado. Gundam é normal, no caso da série principal, sempre tem em torno dos 40 episódios pra cima. Um outro aí que tem um pouquinho menos, como After War Gundam X, que a série foi cancelada na época que estava sendo exibida. E se for 24 episódios, pode ser que eles tentem apressar um pouco as coisas. Mas pelo visto eles estão tentando desenvolver os personagens já em 1 ou 2 episódios antes de começar a engatar a segunda parte da trama. Ou em momentos menores, como está sendo o Guel nesse episódio. Além disso, o vibe que vão adaptar o anime para um jogo solo dele por causa dessas brigas de arena, viu? E agora vamos passar aqui pro Aluri da New Sect Fansub, que é um canal que é muito bom, um site no caso que eles fazem legendas de séries de Kamen Rider, Gundam, Mechas, Tokusatsu e outras coisas no geral, pra dar uma comentada aqui do que ele tá achando até agora do anime. E é com você! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me escuta. Eu sou a Aluri, mais conhecido como Aluri da New Sect, e gostaria de primeiramente fazer um agradecimento especial ao Nedo por ter me convidado, não só para falar sobre o episódio, mas para falar sobre o que eu tô achando do anime em si. E como vocês bem devem saber, ele tá fazendo uma série semanal de vídeos a cada episódio que se passa, então gostaria que vocês se inscrevessem tanto para dar um apoio a ele, e quanto também para conferir os outros vídeos além da história de Gundam. E se fosse para falar sobre o impacto que Suicide no Major está tendo, eu diria que é até maior do que o seu antecessor teve, que no caso foi o IBO. E aí tudo bem que a IBO já lançou tem alguns anos, e no tempo que lançou ele já foi saindo mais da esfera de Gundam, do nicho em si, e atingindo outras pessoas, né, que talvez tiveram até ele como seu primeiro Gundam assistindo, até da nova geração. Mas até nas redes sociais, na página de comentários da Crunchyroll, você vê isso. Principalmente outro detalhe do Twitter que é engraçado é que o Suicide no Major tá tendo uma repercussão tão grande que tá alcançando top trends. E desde o primeiro episódio, uma tag específica do Twitter lá no Japão que foi levantada foi a questão dos funnels, porque foi muito bem usado no primeiro episódio, é um show assim muito belo. Tudo bem que no prólogo teve, mas ali no primeiro episódio você vê uma performance melhor. E eu vi bastante gente que tá abandonando o anime, né, por dizer que tem lacração ou por acreditar nas opiniões de terceiros e se deixando levar por isso. Mas se fosse já para adiantar, eu diria que você caiu numa armadilha barata e que não é bem assim, que você deve conferir com seus próprios olhos. A questão é que o modo como o Suicide no Major funciona é bem diferente dos outros que a gente já viu há algum tempo e até de décadas atrás. Ele tem um formato não muito diferente de alguns outros animes que eu assisti, mas assim, não por padrão, até porque são poucos animes que são dessa forma, mas porque ele tá tendo uma ambientação diferente. Você tem ali um ambiente escolar, você tem um núcleo de personagens bem jovens, mas que ao redor deles funciona sobre adultos, questões políticas, questões tecnológicas, empresas. Então tudo ali existe e está funcionando dentro, por mais que off-screen, mas você vê uma vez ou outra discussões dos adultos, enquanto os alunos ali vivem a vida normal deles, tendo as aulas, etc. Tem ali os seus campos, campo de pilotar móveis suit, de engenharia, várias especialidades como seria uma escola avançada. Mas o diferencial é que a escola tem um sistema de duelos. E aí nesses duelos os estudantes podem desafiar um ao outro, desde que eles tenham Mobile Suits para isso, para poder realizar o duelo. E eles também podem apostar coisas, não só coisas de valor, mas também ações. Pode ser fazer alguma coisa muito boba, também pode valer, por exemplo, um pedir o Mobile Suit do outro, caso ele vencer. Varia bastante do que foi mostrado até agora. E aqui a gente chega no contexto da polêmica, que aconteceu porque o Holder, que é o aluno ali que está no topo dos duelos, por ter uma grande taxa de vitórias, etc.,
ele estava destinado a casar com outra personagem chamada Miorine, que está sendo forçada a isso por uma questão do pai dela, e também porque a questão dos duelos é efetiva isso. Mas pela protagonista chamada Suleta ter derrotado esse Holder, ela conseguiu tanto o título de Holder quanto o noivado da Miorine passou desse personagem que foi derrotado para a protagonista. Então, assim, foi uma convenção do anime, não porque a protagonista quis. E sendo bem franco sobre esse ponto da protagonista não querer, muitas das coisas que acontecem ao redor dela não são porque ela quer, simplesmente ou acontecem ou alguma coisa, sei lá, explode e de repente ela tá ali no meio, acaba sendo envolvida. Então é bem engraçado como você vê a protagonista que quer levar uma vida normal, mas os outros ao redor dela não deixam. Isso é interessante porque são essas situações incomuns que a gente também não tá esperando, que acabam levando ela a fazer amizades, a conhecer novas pessoas, conhecer seus rivais, conhecer talvez futuros inimigos. Não se sabe porque a gente ainda tá no episódio 5. Mas de lá pra cá já é bastante coisa. E esse contexto tá sendo bem legal, sabe? É uma coisa mais leve do que a gente teve dos últimos, que tentaram coisas mais sérias. E até aqui eu destaco que foi o que a gente tava precisando, sabe? Se você quer algo sério dentro dessa obra, você pode assistir o prólogo para ver a comparação, porque ali já tem muita coisa pesada, diria, mas o anime é aquilo que é. E eu até diria que é uma mistura de o comecinho de Gundam Age com um pouquinho do Yu-Gi-Oh! GX, já que no GX você tem uma escola ambientada pro formato, né, da história, e dentro dessa escola acontecem também duelos, literalmente. Nisso, eles usam justamente o marketing do negócio. Enquanto usa cartas, o próprio Gundam utiliza os Mobile Suits dentro dos duelos. Mas assim, apresentando de uma forma sutil, não é uma coisa assim que é dada. Cada personagem tem o seu próprio. Alguns, claro, são genéricos, mas a maioria é autêntica, eu diria. E ainda tem bastante a ser apresentado. Mas diferente do marketing do IBO, que teve aquela tal da Guerra da Calamidade, se não me falhar a memória, que teve uma porrada de Gundams, consigo contar mais de 50 pelo que é dito na história, e que a Bandai poderia justamente se aproveitar desse contexto para dizer: eu tô lançando esse Gundam aqui, esse Gunpla, e esse Gunpla é tal Gunpla, número não sei quanto, que foi utilizado em IBO, não apareceu no anime, mas eu tô vendendo dessa forma. É melhor porque tá sendo sutil e ainda tem bastante a ser apresentado, e logo, já deixaram logo de cara que não existe só um Gundam, ainda tem bastante para aparecer, mas claro que não é na mão de qualquer um. E o contexto de comparação com o Age é que justamente tanto na primeira parte quanto na segunda do anime, o Age tem muito essa questão de pegada escolar, mostrar que as escolas também incentivam essa questão dos Mobile Suits dentro da história a existirem, a parte da robótica, etc. Mas voltando na questão anterior, é legal ver isso, de que não é qualquer marmanjo que tem o Gundam, né? Até porque se você assistir o prólogo, você vai ver que eles a demonizam de certa forma, porque os Gundams têm um risco de serem pilotados, que é a questão lá do Parmed, que pode trazer riscos aos seus pilotos, etc. Então não é qualquer um que pilota. A própria protagonista também já revelou que ela tem alguma coisa a mais que deixa ela pilotar o dela, e esse que foi apresentado agora no episódio 5. Eles também revelam que os Gundams em si são de uma tecnologia muito mais avançada do que os Mobile Suits normais, então assim, não é qualquer um que pode consertar. Você tem que entender bem o sistema, porque eles são literalmente mechas de linha. Então tem toda essa questão. É basicamente uma tecnologia um pouquinho mais específica. Não como o Gundam Double O, que os Gundams literalmente tinham um sistema muito mais avançado do que os outros Mobile Suits genéricos. Mas assim, que dá pra ver que eles têm suas particularidades. Outra comparação legal que dá pra fazer com o Gundam Age é que enquanto o Age já tinha o seu setting da história fechado, tipo, nós estamos enfrentando uma ameaça que nós não sabemos o que é, o modo como o Suicide no Major caminha é justamente não tendo nenhuma ameaça de fato apresentada. A gente está seguindo a história conforme ela anda e vai destrinchando, justamente para dar esse tempo para respirar e preparar alguma coisa. Então, é claro que quando alguma coisa está muito calma, a gente suspeita e espera que vai ter alguma coisa muito maior. Então é interessante ver como tudo está seguindo numa calma agora, mas que assim, você pode pressentir que estão preparando um ambiente para alguma coisa que vai vir a acontecer futuramente. Mas até então,
foi isso. Tivemos bastante personagens apresentados, personagens assim que eu diria que são bem únicos em personalidade, cada um tem a sua própria, e você espera, né, que alguns ajam de forma engraçada. Eu gosto de como alguns personagens são queridos, principalmente todo o elenco ali da Casa da Terra, que são muito interessantes. Você vê que tem toda aquela abordagem da diferença entre quem vive no espaço e quem vive na Terra. Uma coisa bem recorrente ali na franquia, que você vê desde o próprio primeiro Gundam da Universal Century, mas num contexto mais escolar, claro, que é como está centralizado atualmente. Não diria fechado, porque a história está se expandindo, tá, para tomar outras decisões em outras áreas. Mas em específico, eu vi bastante gente comentando, né, que a protagonista é de um jeito que eles não queriam, por assim dizer, porque estão criticando, né, que ela é meio tímida, que ela é meio isso, meio aquilo, mas essa é a graça, sabe? Você vê uma personagem que queria que tudo fosse normal para ela, mas o mundo que gira ao redor dela não é bem assim. Ela vai sendo inserida nas coisas, ela vai sendo metida onde não é chamada ou onde é puxada. E é bem melhor ver uma protagonista assim dessa forma, porque a gente vai vendo como ela vai ganhar determinação com o tempo. E se, por exemplo, fosse a Miorine no lugar dela, ficaria tipo uma protagonista muito pistola, que fica brava com tudo, mas que ao mesmo tempo tem atitude para fazer as coisas. Então, assim, o lado que a Suletta não tem, eu diria que está sendo preenchido pelos outros. Por exemplo, uma pessoa que fala no lugar dela, outra pessoa que faz alguma coisa no lugar dela, sempre essas diferenças. Então, assim, ela vai absorver isso com o tempo, eu acredito, e tudo isso vai servir para a evolução dela. Então a gente tanto espera que ela evolua, né, como personagem, como também a história traga mais surpresas. E muito obrigado por ter participado aí do vídeo, Aluri. Achei interessante também muito do comentário dele, porque eu lembro que eu cheguei até a comentar que o anime tem essa pegada um pouco do início do Gundam Age com o Yu-Gi-Oh! GX. E agora eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem uma olhada em todo caso também nas outras reviews e deem uma passada lá na fansub da NewsAct, que vocês vão encontrar umas coisas bem bacanas ainda por cima, por sinal. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!